Olá, professora, como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. Eu sou Rafaela Ferreira, arquiteta e urbanista, professora de História da Arte do Ensino Médio, coordenadora pedagógica e terapeuta comportamental. E eu ensino professoras a arte de serem fortes emocionalmente para resolverem situações que somente as professoras enfrentam no seu dia a dia. E hoje nós estamos aqui nessa série Cuidando de Quem Cuida para poder falar sobre professora, apaga ou queima? O que é isso, né? Então eu já vou começar com algumas perguntas para você. Olha só, você passa o seu dia inteiro correndo de um lado para o outro, numa velocidade incrível? Como é que é isso? Ah, de uma atividade para outra, de uma sala para outra, ou então corre ali, pega ali, faz atividade aqui. Como é que é isso? Parece que você só serve para resolver as coisas urgentes quando elas estão estourando. Nossa, vai acontecer isso, deixa eu correr lá. Nossa, vai acontecer isso. Eu não estou falando isso só dentro do ambiente acadêmico, não. Eu estou falando isso também dentro das nossas casas, dos nossos relacionamentos, na nossa família, filho, marido e assim vai. Como é que é isso na sua vida? Você sente isso? Sua sala sempre está pegando fogo, a sala nunca para quieta e você está ali correndo de um lado para outro, sempre tentando minimizar os conflitos. Sua coordenadora te procura sempre quando as coisas estão estourando, como se você fosse até a professora que faz milagre, a professora que consegue resolver a situação. Vai substituir aqui, corre ali, pega ali, vira ali, corre lá no almoxerifado, pega isso, vai lá, faz isso, faz aquilo, corrige prova e tal, e isso, aquele outro. E você está assim, nessa agonia? Mas eu tenho uma notícia para te dar, professora. E isso é muito sério. E presta atenção também, porque se isso de repente não acontece dentro do seu ambiente escolar, mas se isso acontece dentro da sua casa, e se isso acontece na sua vida como um todo, você está deixando de ser professora para ser o quê? Para ser bombeiro. Oh, oh! Você estudou pedagogia, você está ali fazendo as coisas para poder executar a tua profissão, mas você está deixando de ser professora para ser bombeiro. E sabe o que é pior? Nós estamos tão acostumadas, e eu não digo só dentro da escola, não, mas nós estamos tão acostumadas com esse corre, 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 que aí nós começamos a acreditar que isso é normal. Nós vamos achando que isso é normal. E normal, na realidade, é só algo que está dentro de regras. Mas nós vamos adaptando esse corre-corre achando que isso é normal. E não é normal viver apagando incêndios. Não somos bombeiros. Não é normal para a nossa vida e para a nossa profissão viver apagando incêndios. E nem é saudável fazer isso emocionalmente. Mas nós vamos acostumando, acostumando com isso, que aí nós vamos achando que tudo isso vai passar e vai ser normal, e a péssima notícia é que não passa. Sabe por quê? Porque nós vamos nos acostumando a fazer isso. Por isso, fica aqui que eu vou te mostrar o que acontece e por que nós agimos assim. Porque eu acho que uma das coisas mais interessantes quando nós estamos aqui conversando e trazendo as coisas para vocês aqui é entender o porquê que nós agimos assim. Porque existe um padrão. E se existe um padrão, se eu preciso corrigir, se eu preciso arrumar, se eu preciso mudar o meu padrão, antes eu preciso conhecer. Então, nós vamos mostrar o porquê que nós agimos muitas vezes assim. E quando eu digo nós, é porque eu me incluo muitas vezes nessa correria do dia a dia e tem dia que parece que eu só apaguei incêndio. Eu tinha um monte de coisas para fazer e muitas coisas aconteceram que eu falo, nossa, tudo aquilo que eu tinha para fazer eu não fiz porque eu só fiquei resolvendo as coisas urgentes, emergenciais. Uma vez ou outra, até vai. Agora, ficar fazendo, resolvendo as coisas emergenciais sempre, aí é complicado. É complicado porque vai perdendo até algumas coisas das quais nós havíamos planejado. E isso não faz bem nem para a nossa saúde física, nem para a nossa saúde emocional, muito menos para a nossa saúde mental. Então, por isso que eu estou aqui, porque esse é o meu objetivo.
ensinar você, professora, a arte de ser forte emocionalmente, tá? E para poder não ficar só resolvendo os seus incêndios. O bombeiro é aquela pessoa que é chamada só para resolver incêndios e ele vive naquele momento de tudo ou nada. É tudo ou nada, porque é alta pressão, alta temperatura, é tudo muito alto. E um bombeiro de verdade, ele tem uma pressão terrível na profissão dele, porque ele tem que resolver, ele tem que tratar daquelas coisas que são emergenciais. Então, ele está preparado para isso. Mas nós, professoras, emocionalmente, mentalmente, fisicamente, nós não somos preparadas para isso, viver sobre altíssima pressão. E eu sei, eu não estou nem perguntando agora para você, mas eu posso fazer essa pergunta. Você se sente assim? Eu vou falar para você que eu sei que você se sente assim. Porque eu vivo no ambiente escolar, eu sei como ele é, eu sei como é a vida de professora, que tem prazo para corrigir, tem prova para entregar, tem tudo para fazer, tem tudo que ser muito bem organizadinho, porque você não, as coisas dependem de uma engrenagem, então se depende de uma engrenagem, você faz parte dela, então tem que estar ali tudo certinho. Só que acontece que no dia a dia com as crianças acontece uma coisa, acontece outra, com os alunos isso e aquilo, muitas outras coisas vão entrando dentro dessa engrenagem e nós esquecemos da engrenagem e vamos só tentando resolver aquilo que parece ser extremamente urgente e emergencial. E aí, como é que você fica? Isso dá um desgaste emocional e uma forte pressão no nosso dia a dia. E causa implicações, sim. Sabe quais são as implicações? Vê se você se assemelha com isso. Você se sente exausta, você sente tensão, e não só tensão emocional, não, mas no corpo mesmo, você normalmente fica tensa, você até joga muitas vezes o ombro para frente, porque o negócio está pesado, então o seu corpo também sente isso. Você sente falta de energia, tua energia vai, escorrega pelos pés muitas vezes, você se sente desgastada e a sensação que eu fiz um monte de coisa, mas ao mesmo tempo eu não fiz nada daquilo que eu precisava fazer. Fala a verdade, professora. Você se sente assim? Às vezes você faz um montão de coisas e parece que, poxa, eu tinha tanta coisa para fazer, mas eu fiz tanta coisa hoje e ao mesmo tempo eu olho para tudo aquilo que eu tinha que fazer e eu não fiz nada. E aí, sem conseguir cuidar de si mesmo. Sem conseguir fazer isso e cuidar de si mesmo. Quando nós somos bombeiros em casa, nós também somos bombeiros na escola. E quando nós somos bombeiros na escola, nós também somos bombeiros em casa. Então, como é que está a tua energia? Como é que está a tua disposição? Como é que está o teu tempo? Nós gastamos tempo e energia com isso. O papel de bombeiro na escola também, quando nós fazemos o papel de bombeiro na escola, ele também vai se repercutir na nossa vida como um todo. E nós temos que olhar, porque isso não é um bom sinal. Não é um bom sinal. E muitas vezes nós associamos, e com certeza, deixa eu só trocar a pilha aqui, prontinho, voltamos. E nós muitas vezes nós associamos que o bombeiro como uma pessoa importante e sem sombra de dúvidas, o bombeiro ele é extremamente importante. Ele salva vidas. Na profissão dele, ele salva vidas. Mas essa analogia que nós estamos fazendo aqui é que quando nós somos os bombeiros, nós vamos apagando fogo, nós estamos apagando fogo, nos dá também uma sensação que aí pode nos confundir, como uma sensação de que eu estou salvando a situação, eu estou ali salvando a situação. E aí nós vamos entrando nesse papel de apagar incêndio, de apagar as coisas que vão acontecendo, como uma analogia, né, que nós estamos fazendo, nós vamos entendendo que nós
temos que fazer isso porque nós temos que ajudar, nós temos que cuidar, nós temos que salvar o outro, e essa situação ela vai se tornando extremamente vital e importante, porque eu vou me sentindo como uma pessoa extremamente produtiva nisso que eu estou fazendo, porque eu preciso ajudar e salvar as outras pessoas, ajudar e salvar aquela situação, porque eu consigo fazer isso. Isso é verdade? É verdade, mas isso existe implicações quando nós agimos de uma forma equivocada no qual nós sentimos. Vamos lá. O que acontece aqui? Nesse mundo educacional, quando nós vamos nos relacionando com os nossos alunos, com a coordenação, com a administração, com a parte de secretaria, com as famílias também, nós vamos desenvolvendo relacionamentos. Lógico, se eu estou aqui, eu vou envolvendo outras pessoas, nós vamos criando relacionamentos. E existe um triângulo que se chama Triângulo do Drama. E é esse triângulo que hoje nós vamos conversar. Porque nesse triângulo, inclusive, eu vou fazer o triângulo aqui, nós estamos nele todo o tempo. Esse é o triângulo do drama. O que é o triângulo do drama? Se você se relaciona com outra pessoa, você está dentro desse triângulo do drama. Stephen Karpman, doutor em medicina, lá em 1968, ele vai olhar para essas três posições que o ser humano ele percorre e ele vai descrever como isso funciona. Nós temos três posições que nós frequentamos. Esse é um triângulo, ele é fechadinho, tá? Então eu vou pôr aqui em cores diferentes, vou pôr esse aqui e esse aqui. Olha só, o triângulo do drama. Nós temos uma posição, que é essa ponta aqui, que eu vou chamar dessa ponta, poderia ser qualquer outra, tá? Que essa aqui é o Salvador. É o Salvador. Nessa outra ponta aqui, eu tenho o vilão, tá? Eu tenho o vilão. E nessa outra ponta aqui, fazer ela de outra cor, fazer de aqui. Nessa outra ponta aqui, eu tenho a vítima. Tá? Eu tenho a vítima. Então, nós temos essas três características. Vamos chamar de três perfis ou três características, não importa. Mas nós temos, então, os vilões, nós temos o salvador e nós temos as vítimas. Quais são os comportamentos desse triângulo? Mas eu faço isso sempre. Sempre, ao você se relacionar com uma pessoa, ou você está na posição de salvador, ou de vilão, ou de vítima, tá? Esse aqui é um triângulo que nós chamamos de triângulo do drama, tá? Então, vou até colocar aqui, triângulo. Tem muitos estudos sobre esses triângulos, esse triângulo aqui, que é o triângulo do drama. E aí, o que acontece? É aqui que mora o perigo. Por quê? Porque o salvador, ele vai atrás de reconhecimento. O vilão, ele vai atrás de poder. E a vítima, ela vai atrás de simpatia. E vamos conversar que a gente vai entender um pouquinho sobre cada uma dessas coisas, tá? Porque os vilões, eles culpam os outros. Sabe quando você está numa situação e aí você aponta o dedo para uma pessoa e você culpa aquela pessoa porque aconteceu isso naquela situação e isso e aquilo e aquilo? Sabe qual é a posição do triângulo que você está ocupando nesse momento? Do vilão. Se você culpa a pessoa, você está sendo vilão. Aí, você está sendo vilão para quem? Para a vítima, porque se você está culpando alguém, sempre tem a vítima. A vítima, ela se queixa, ela sente-se de uma forma desconfortável. E aí, quem é que vai arrumar a situação? O salvador. Então, se alguém está culpando alguém, essa pessoa está na posição de vilão. Se
A vítima, ela se sente, ela começa a se queixar porque existe uma dor aqui, e então alguém tem que salvar essa situação. E quem que vai salvar essa situação? O Salvador. E quem que é o Salvador? Aquele que vai resolver aquilo que está acontecendo. Então, para um pouquinho e pensa, professora, diante da sua escola, quando, por exemplo, vem a coordenadora e pede assim, poxa vida, né? Ela vem com uma cara assim, bem doída com você, com uma cara de vítima, fala assim: ai, amanhã a professora tal, ela vai faltar. Você não podia substituir a aula para mim? Nossa, aqui nessa escola eu faço tudo, ai, não tem infraestrutura e tal. Então ela já vem para você com uma cara de vítima, porque ela está querendo pedir alguma coisa, ela está se queixando, ela está reclamando das coisas que estão acontecendo, porque tudo sobra para ela, e ainda aquela professora vai faltar e tudo mais. Então, em momentos ela está aqui nessa cara de vítima, e aí você, de forma genuína, você fala, não, eu vou ajudar sim, eu posso vir substituir, eu venho sim. Ok, você veio na condição de Salvador para poder resolver toda aquela situação. Isso é genuíno, isso é legal? Isso é extremamente legal, não tem problema quanto a isso. O problema é que depois, se não está bem resolvido algumas questões dentro de você, e se você, em algum momento, substituiu a professora que faltou, e depois disso você viu nas redes sociais que ela faltou para ir na praia, ou ela faltou porque ela estava fazendo alguma outra coisa, isso vai te dando um nó aqui no estômago, ou então, se em algum momento a coordenadora não te dá o reconhecimento que você precisa, ou que você acha que precisa numa reunião, ou então numa fala dela, se ela não joga o tapete vermelho para você passar, ou então, se quando você pede um favor para a coordenadora, olha, coordenadora, eu preciso disso, daquilo, daquele outro, e ela fala, não posso te ajudar agora, né? Pronto. Aí sabe o que acontece? Você sai desse papel de salvador aqui para você entrar numa situação emocional que está te queimando por dentro. Aí você começa, eu sou uma idiota mesmo, para que eu faço todas essas coisas? Para que eu vou socorrer os outros? Os outros não olham para mim, os outros é isso, os outros não é aquilo. Sabe por quê? Porque quando você fez, você estava nesse papel de salvador, buscando o quê? O reconhecimento. Você estava buscando o reconhecimento. É aqui que mora o perigo. É quando nós vamos fazendo as coisas, quando nós fazemos as coisas em busca do reconhecimento. Aí o incêndio interno começa dentro de nós. E esse incêndio interno, quando começa dentro de nós, aí arrasa tudo. Arrasa nossas emoções, arrasa nosso físico, arrasa o nosso mental, arrasa tudo. Por quê? Porque esse é um triângulo do drama, isso aqui são relações dramáticas, são relações doídas, são relações que o Salvador está buscando reconhecimento, o vilão está buscando poder e a vítima está buscando simpatia. Só que não buscar o reconhecimento, aonde eu vou me colocando numa situação de que eu estou fazendo as coisas porque eu quero isso, quero aquilo, isso tem um fundo emocional bem complicado por trás. E como eu quero trazer sempre essas analogias para vocês, né? Nós vamos tratar hoje da Catedral de Notre Dame. A Catedral de Notre Dame, lembra quando ela pegou fogo? Alguns anos atrás, houve um incêndio na Catedral, 15 de abril de 2019, a Catedral pegou fogo, né? E esse é um dos templos católicos mais famosos do mundo, da arte gótica. Por horas essa catedral ficou pegando fogo. Ela tem 850 anos de construção, 850 anos de história, e as chamas pegaram, acabaram com toda a estrutura do telhado. E isso não só entristeceu a França, mas entristeceu praticamente, houve uma comoção mundial quando essa catedral pegou fogo. Então isso é uma obra-prima. E aí o que isso tem a ver conosco, professoras que estamos aí, vivendo e tudo mais? Você é uma obra-prima também. Você também é. Você também é uma catedral. Sim,
Você é única, você é especial, você é sensacional, você tem as suas características. Mas quando nós vamos fazendo as coisas, apagando o fogo de todo mundo, apagando todas as circunstâncias, porque nós entramos nessa parte aqui, nós conseguimos fazer, nós vamos salvar tudo aquilo que pode ser feito e tudo mais. Mas se nós fazemos isso em busca de reconhecimento, aí mora o perigo, aí é que tem alguma coisa que nós precisamos olhar com atenção para poder corrigir. Por quê? Porque esse incêndio vai pegando dentro de nós e aí nós vamos entrando em ruínas. Ruínas mentais, ruínas emocionais e ruínas físicas. A catedral, ela não entrou em ruína por completo. O telhado entrou em ruína, sim, porque ele foi incendiado. Mas, professora, não espere entrar em ruínas para poder entender como é que você lida nesse triângulo do drama, qual é o papel que você costuma mais frequentar. E digo uma coisa, nós frequentamos os três. Tá? Nós vamos frequentar os três. Ora eu estou no papel de salvador, ora eu estou no papel de vilão, ora eu estou no papel de vítima, mas quando eu estou no papel de salvador, quando eu estou nessa posição de que eu vou apagando fogo todo o tempo, será que a minha intenção é a busca do reconhecimento? Porque quando nós vamos buscar esse reconhecimento, aí as coisas complicam. E aí nós temos uma palavrinha que está muito em alta, né? Muito, muito em alta esses tempos, que é o tal do autocuidado, né? Ah, nós precisamos de autocuidado, nós precisamos nos cuidar, né? Só que o autocuidado não é só ir no cabeleireiro, não é só ir no massagista, quem dera, né? Não é só fazer academia. O autocuidado não é só comprar coisas que nos favoreçam e que nos tragam algum tipo de prazer. O autocuidado externo, ele não vai fazer tanto sentido assim aqui dentro da nossa vida emocional. Nós temos que praticar o autocuidado interno. É esse autocuidado que nós precisamos praticar. Por quê? Porque, aparentemente, o Salvador é aquele que faz tudo. Mas quanto está te queimando por dentro? Você está apagando fogo ou você está queimando por dentro? E às vezes você nem está se dando conta disso. Você só vai se dar conta quando você sentar uma hora na tua casa e falar, eu não aguento mais. Eu estou exausta, eu estou exaurida, eu estou totalmente sem energia. Por quê? Já se perguntou por quê? Ah, porque é o dia a dia do trabalho. Sim, todos os trabalhos nos trazem exaustão. Só que trazer exaustão constante, aí já complica a situação. Se você começa a sua segunda-feira não vendo a hora de chegar sábado, opa, existe algo aí que precisa ser olhado. Se você entra no seu domingo com a síndrome do domingo à noite porque vai entrar na segunda-feira no dia seguinte, opa, isso é sinal. Seu corpo está dando sinal, sua mente está dando sinal que você está exausto. A pergunta é, você está exausto porque você está andando ou vivenciando uma vida de salvador só apagando incêndios? E quando nós entramos nesse autocuidado, o primeiro passo para esse autocuidado, se você quiser inclusive anotar isso, o primeiro passo para o autocuidado é um outro auto, tá? É o autoconhecimento. Então, se você quer realmente um autocuidado, o primeiro passo para esse autocuidado é o autoconhecimento. Você tem sido muito bombeiro ultimamente? Você tem vivido sob pressão, fazendo, apagando coisa, fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo aquele outro, e tem que fazer, não pode parar, e tem que fazer, não pode parar, e tem que fazer, não pode parar. E a hora que você consegue parar, você acha que isso é normal? Você acha que, uau, nossa, eu consigo fazer tudo, as pessoas me reconhecem, as pessoas acham que eu sou importante.
E você? O quanto você tem olhado para si mesmo e visto a sua importância? E isso também quero trazer uma outra analogia para vocês. Olha só, olha que imagem linda. Essa imagem aqui é das ruínas da Grécia, essa aqui é as ruínas da cidade de Delfos. Delfos, lá na Grécia, é uma cidade extremamente famosa naquela época, porque aqui nós tínhamos os oráculos, onde ficavam as sacerdotisas, né? E quando Sócrates, conta a história que Sócrates uma vez foi dentro desses templos, dentro desses oráculos aí, e ele foi consultar uma sacerdotisa, e aí o seu amigo Querofonte disse o seguinte, ele fez uma tradução daquilo que estava escrito no templo. E sabe uma coisa que estava escrito dentro do templo? Estava escrito assim: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. E a sacerdotisa, quando Sócrates foi para lá, dentro desse templo aqui, ela disse assim para Sócrates: você é o homem mais sábio de toda a Grécia. Você é o homem mais sábio de toda a Grécia. Sócrates saiu de lá intrigado, porque tinha aquela tradução, tinha aquele escrito dentro do templo, conhece-te a ti mesmo, e a sacerdotisa fala, você é o homem mais sábio de toda a Grécia. Então ele vai intrigado com essa revelação que tinha acontecido ali com ele, e aí Sócrates entra num mergulho interior, e ele vai constatando, enroscou aqui, constatando que nesse mergulho interior que ele faz, ele fala aquela grande frase, só sei que nada sei, só sei que nada sei. Porque quando nós vamos entrando nesse autoconhecimento e nessa vida de olhar para dentro de nós, nós vamos aprendendo coisas fantásticas sobre nós mesmos, coisas que muitas vezes estão esquecidas dentro de nós, como o amor, a empatia, o autocuidado, o conhecimento que nós precisamos ter. Conhecimento do quê, Rafa? Olhar para dentro de mim para ver o quê? Para ver os meus sentimentos? Para ver como é que eu estou sabendo lidar com a minha raiva? Como é que eu estou sabendo lidar com a minha tristeza? Como é que eu estou sabendo lidar com a minha alegria? Como é que eu estou sabendo lidar com a minha ansiedade? Como é que eu estou sabendo lidar com a minha aversão? São sentimentos que estão aqui e que eu não posso ignorá-los. Como é que você lida com a sua raiva, com a sua tristeza, com a sua alegria, com o seu medo? Como é que você tem lidado com ele? Porque uma coisa que a gente vai falar daqui a pouquinho é que por causa desse reconhecimento aqui que o Salvador precisa, existe um sentimento por causa para isso, porque todo comportamento ele tem um sentimento por trás, e eu vou te mostrar qual é esse sentimento daqui a pouquinho. Qual é esse sentimento que o Salvador, ele não consegue lidar direito, e por não conseguir lidar direito, ele sai apagando fogo e sai querendo o reconhecimento de todo mundo, e isso, aquele outro. Essa inscrição que estava lá no oráculo de Delfos, na realidade, é extremamente importante para nós hoje, porque nós precisamos saber muito bem qual é a pergunta que nós temos que fazer. Porque o mais importante do que você saber o destino que você quer chegar é saber quem é o viajante que vai pegar esse destino. Antes de eu saber aonde é que eu quero chegar, eu preciso conhecer quem vai percorrer esse caminho. Porque não adianta eu falar, eu quero chegar lá, ótimo, vamos trabalhando com isso. Mas eu não tenho só que cuidar do destino. Primeiramente, eu tenho que cuidar do viajante. O viajante, porque ele é o mais importante. O destino está sempre lá, mas o viajante é o mais importante. Então, isso, o autoconhecimento, ele é como se fosse uma bússola para nós. Ele é como se fosse aquilo que realmente nos guia. Porque se eu vou me autoconhecer, eu estou aprendendo sobre quem? Eu estou aprendendo sobre o destino? Não, o destino é só onde eu vou chegar. Mas eu tenho que cuidar e aprender e entender sobre o viajante.
O que que o viajante sente? O que que o viajante quer? O que que o viajante está buscando? Vamos tirar essa palavra de viajante, então, e vamos colocar como pessoa, como professora, como pessoa que você é. O que que você quer? O que que você almeja? Mas antes de tudo isso, olhe para você mesmo e pergunte como eu estou diante de tudo isso. Porque o autoconhecimento, ele nos tira desse triângulo do drama. O autoconhecimento, ele vai falar assim, peraí, vamos sair daqui e vamos ter outros sentimentos como a autoestima. Vamos buscar a autoestima, vamos ter força interior para lidar com as situações, vamos fortalecer quem realmente nós somos, vamos ser capazes de sermos reconhecidos por nós mesmos, porque esse reconhecimento que o Salvador, ele tanto quer, é um reconhecimento externo. Ele é um reconhecimento externo. E o autocuidado, ele não é um primeiro passo externo. O autocuidado, ele vem pelo um autoconhecimento. E se é um autoconhecimento, ele não é externo, ele é interno. Claro isso? Tá claro isso? Então, para eu olhar para lá, eu tenho que entender, para sair daqui, ter um autocuidado, esse autocuidado vem do autoconhecimento, e esse autoconhecimento, ele não é externo, ele é interno, porque o Salvador, quando ele busca o reconhecimento, ele vai buscar um reconhecimento externo. Então, você precisa sim, professora, precisa sim, olhar, reaprender as suas emoções, olhar para elas, reaprender a organizar o seu dia, a sair das situações que você sempre é a salvadora. Poxa, mas eu posso fazer isso, Rafa? Pode sim. Isso é um processo, tá? Isso é um processo. Eu não estou falando que você vai deixar de fazer as coisas e que você vai deixar de substituir aula, que você vai deixar de ajudar os outros. Nada disso. Nada disso. O que eu quero, e nós vamos conversar sobre isso, porque ainda eu não escrevi o que vem aqui debaixo dessa seta, tá? O que eu quero trabalhar com você hoje é exatamente isso. Qual é o sentimento que causa essa questão de você buscar esse reconhecimento externo e qual é o sentimento que nós precisamos trabalhar para que você tenha esse autocuidado, então. Tá? Esse processo, quando nós começamos, ele é um processo que é assim, ó? Não. É uma mudança e toda mudança, ela é processual, ela não é um evento. Por isso que sempre você precisa de um método para fazer isso. Um método é sempre importante para você ir semeando na sua vida aquilo que é realmente eficaz para você poder usufruir de uma vida saudável e uma vida duradoura emocionalmente, para que quanto menos altos e baixos você tiver e te destrua emocionalmente, melhor é. Quanto mais você olhar para si mesmo e entender que você é uma catedral e você não pode entrar em ruínas emocionais, isso vai começar a te fortalecer também emocionalmente. Por isso que o oráculo está aqui, o oráculo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. É só conhecendo a você mesmo que você consegue mudar alguma coisa. E não precisa ser. Por favor, professora, olha aqui para mim agora, por favor. Não precisa ser uma mudança mirabolante. Não é nada disso. É uma coisinha pequena que você muda, que faz toda a diferença. Sim, porque tudo é sistêmico. Olha só, eu tenho aqui esses dois dedos, eles estão bem juntinhos aqui e eles vão para esse objetivo, ok? Então, eu estou aqui, ó, eles estão aqui, eles vão para esse objetivo. Se eu pego e faço assim, ó, uma pequena mudança, não fiz muita mudança, é só uma pequena mudança. O meu objetivo mudou para lá, ó. Ele foi para lá. Tá? Então, eu não preciso fazer uma mudança enorme, fazer algumas, preciso mudar de vida, de cidade e tal, nada disso. Pequenas ações
fazem grandes diferenças, desde que tenha constância. Desde que exista uma constância. E eu quero trazer para você aqui agora, professora, depoimentos de professoras como nós. Eliette De Pieri, ela diz o seguinte: com a correria do dia a dia, acabamos deixando para depois os cuidados com nós mesmos. Cuidamos de tantos outros e esquecemos também que precisamos ser cuidados por nós mesmos, em vários sentidos, até emocionalmente. Estou buscando ser melhor e melhor, olhando para o meu interior, tendo assim oportunidade de descobrir causas de alguns conflitos e lidar melhor com eles. Olha o da Cláudia Muniz, ela colocou assim: nunca desistir de mim, jamais. Os encontros, né, me ajudam a olhar para o meu eu com maior frequência. Antes, tinha o erro de olhar primeiro para o outro, tentar agradar, para só depois olhar para mim. E olha esse da Maria Cristina Marangoni. Me ajudou a pensar mais em mim. Tá vendo? Me ajudou a pensar mais em mim, a me colocar em primeiro lugar, o que para mim é o mais difícil, a trabalhar as dificuldades emocionais para enfrentar com mais calma o nosso caminhar. Entende como é importante olhar para o viajante? É importante olhar para o viajante porque é o viajante que caminha. É importante olhar para essa pessoa que está querendo apagar fogo e querendo colocar as pessoas na frente de todo mundo e esquecendo de si mesma. Então, professora, cuide disso porque é muito importante cuidarmos de nós. Porque como nós vamos cuidar do outro se nós não estamos cuidando efetivamente de nós mesmas? Então, apagar o incêndio, veja se você tem se sentido exausta, sem tempo, sem energia, ajudando a todos e a tudo e não tem se ajudado. Então, olha, isso já é um alerta, tá? Mas eu não apago, será? Olha só, você está se sentindo exausta, sem tempo para nada, sem energia para as coisas, está ajudando a todos e não está se ajudando? Então, você está apagando o incêndio, né? E é um sinal de que você não é a pessoa mais importante para você nesse momento. É sim. Porque quando eu vou olhar para esse autocuidado e esse autoconhecimento, eu preciso olhar para mim. Eu preciso olhar para mim. E sabia que isso é uma das dificuldades naquilo que nós trabalhamos, né, com o desenvolvimento socioemocional, que é uma das dificuldades que nós, professoras, ou vou ampliar, nós como seres humanos, nós temos muita dificuldade de olhar para nós mesmos antes de olharmos para o outro. E isso é tão importante e é tão real isso, porque dentro de um avião, por exemplo, quando você está lá no avião, você já deve ter visto filmes ou até viajado de avião, e aí a aeromoça, ela te dá um recado. Se acontecer alguma coisa, coloque a máscara de oxigênio em você primeiro, para depois ajudar quem está do seu lado. É isso que elas falam e frisam isso. Cuide de você, da sua respiração primeiro, para depois você ajudar o outro. Por quê? Porque não adianta você ajudar o outro e você não ter para você. Porque eu só posso ajudar o outro a partir do momento que eu tenho algo aqui em mim. Nós ajudamos tanto, e nós vamos muitas vezes nos esvaziando, emocionalmente, fisicamente, mentalmente, que a hora que a gente vai se dar conta, a gente não consegue nem se achar mais dentro de nós. Porque a gente se esvaziou tanto, a gente deu aquilo que nós tínhamos. E aqui é uma coisa muito interessante também. Nós precisamos entregar ao outro aquilo que transborda em nós. Se eu entregar para o outro o que eu tenho dentro de mim, se eu estou entregando para o outro o que eu tenho, vai fazer falta aqui dentro. Então eu preciso cada vez mais olhar para mim, me intensificar, me amar, entender o que é o amor, entender o que é doar, entender o que é a empatia aqui dentro, para que isso comece a transbordar tanto dentro de mim, que aí eu consiga entregar isso tudo para os outros também. Então eu entrego para o outro aquilo que está transbordando em mim. E o que está transbordando em você, professora?
Está transbordando exaustão, está transbordando falta de tempo, está transbordando o que dentro de você? Olha como o autocuidado, e o autoconhecimento é extremamente importante. Porque sair apagando fogo significa que as coisas ali, elas acabam tendo uma prioridade maior. Sabe por quê? Vou colocar o sentimento ali. E esse sentimento faz sentido para você. Porque qual é o sentimento que está desse reconhecimento aqui? Sabe qual é? É esse aqui, ó. É o medo. Como assim, Rafa? O medo? Sim, é o medo que está atrás desse sentimento aqui do reconhecimento. Por que o medo? Porque você tem medo de desagradar. Você tem medo de sentir retaliação. Você tem medo de ser rejeitada. E por ter medo de não querer, de desagradar as pessoas, por ter medo das pessoas falarem de você, eu pedi, a professora não fez, eu pedi, o fulano não deu bola, por medo da rejeição do grupo, por medo disso, você vai vestindo uma roupaça nesse triângulo dramático, nesse triângulo do drama de Salvador, para você ser reconhecido. Entendeu como é que funciona? Então, pelo medo de ser rejeitada, pelo medo da retaliação, pelo medo de desagradar o outro, eu vou então assumir tudo o que me pedem, vou apagar todos os incêndios que estão na minha frente, porque eu quero ser reconhecida. Eu quero ser reconhecida como uma professora que agrada a todo mundo, eu quero ser reconhecida por aquela que faz tudo para todos, eu quero ser aceita no grupo como a professora que está lá, é a sempre mais bacana. É isso. E aí, professora, faz sentido isso? E o que dizer para isso, né? Porque a gente fala assim, mas, poxa, eu não tenho muito tempo para fazer essas coisas, não, eu não tenho tempo do autoconhecimento, eu não tenho tempo de olhar para mim. Será que você não tem tempo ou você não está se dando prioridade para tal? Porque se o seu filhinho de 3 anos ou sua mãe precisar de você de uma forma super rápida porque aconteceu alguma coisa, você vai arranjar tempo para isso. Você vai arranjar tempo para cuidar. Você vai arranjar tempo para isso. O tempo para você não precisa ser um dia do autoconhecimento, não precisa ser. O que você está fazendo hoje já é. Já leve isso para você. O que você está fazendo hoje de parar um tempo aí, 40 minutos, 50 minutos, para poder fazer essa reflexão profunda aqui, já é um autocuidado para você mesmo. Por isso, professora, nós precisamos ser fortes emocionalmente. E precisa de um método para isso, para você aprender a ser forte cada vez mais emocionalmente. É possível, sim, sair desse padrão de salvadora? É possível, é possível. Eu não estou falando para você deixar de substituir as aulas que são pedidas para você, nada disso. Eu não estou pedindo para você falar não quando a sua mãe pede para você levar lá no médico, nada disso. Eu não estou falando para você falar não para os seus amigos, para você ajudar quem precisa, nada disso. Continue falando sim para as pessoas, sim, mas observe a intenção através do seu sim. A intenção. Eu vou levar você sim, mãe. Eu vou levar. Por quê? Porque eu sei da importância disso. Não porque eu tenho medo de você me retalhar, ou de você me rejeitar, ou de você fazer alguma coisa. Eu vou substituir a aula, sim, coordenadora. Pode deixar. Eu venho substituir a aula. Porque eu sei da importância dessa substituição, eu sei a importância do processo, mas eu estou fazendo isso não por medo de não ser reconhecida, não por medo de desagradar. Eu estou fazendo isso porque eu quero fazer, porque eu sei da minha importância, eu sei do meu valor, eu sei como é importante ajudar o outro. Eu não estou em busca do reconhecimento externo. Eu estou fazendo isso com a intenção correta. Eu não estou fazendo isso com medo de ser rejeitada, de desagradar, de ser alguma coisa que
que eu não queira. Não, eu estou fazendo isso porque eu quero fazer sim, porque eu quero ajudar, mas sem o medo da rejeição. Então, é isso, porque eu estou trocando um sentimento que me leva para esse triângulo do drama e estou colocando clareza nisso e entendendo que aquilo que eu estou fazendo não é movido pelo medo de ser rejeitada, o medo de desagradar. Tá? Então, com isso, o que nós podemos fazer? Aprender a respeitar o nosso limite. Você tem dificuldade muitas vezes em falar não? Se alguma coisa for pedida para você, você falar assim, não consigo. Você consegue ou não dizer não a alguém? Mas quando nós falamos, não, nesse momento eu não vou conseguir te ajudar, porque eu não tenho recursos para isso. Nesse momento eu não vou conseguir atender aquilo que você está pedindo, porque não consigo mesmo, não tenho recursos, nem físicos ou até mesmo financeiro, para poder te acolher nesse momento. Estabelecer limites é importante para o nosso autoconhecimento, porque aí eu não tenho mais medo da rejeição, eu não tenho mais medo de desagradar o outro, eu não tenho mas não, eu estou simplesmente olhando para o outro e falar, olha, eu gostaria muito de fazer isso, mas nesse momento eu não tenho condições. Eu não tenho condições mentais ou eu não tenho condições emocionais para ficar mais 4 horas substituindo o dia todo aqui na escola. Eu consigo substituir uma, mas as outras eu não consigo, me desculpe, mas eu não vou conseguir fazer. E sair dessa situação em paz. Porque nem todas as tarefas nós temos recursos para poder desenvolver. Nem todas as tarefas nós temos condições de desenvolvê-las. Mas para isso é extremamente importante você entender o seu medo, tá? De recusar o pedido de outra pessoa. Porque muitas vezes a gente tem medo até de deixar de ser amado. Nossa, se eu falar, nossa, eu vou deixar de ser amado por aquela pessoa, eu vou deixar de ser respeitado por aquela pessoa não vai mais me valorizar, nossa, eu não vou ser mais apreciada por aquela pessoa, eu não vou eu conseguir mais as coisas que eu quero. Por quê? Porque eu tenho medo. Entende? Que o Salvador, ele vai fazendo coisas que são nobres, porque ele quer ajudar, mas faça as coisas nobres dentro de um sentimento correto. Dentro de um sentimento que te traga benefícios e não de alguma coisa que possa te levar até mesmo a alguns percalços, né? Então, como prejuízos emocionais, prejuízos mentais. Então, é muito importante quando nós temos essa clareza e essa consciência. O autocuidado, ele é fundamental para todos nós. Principalmente para quem cuida de outras pessoas. E principalmente para você, professora, que você está diretamente ligada com a formação de uma nova sociedade. Você está intrinsecamente ligada com a formação de novos indivíduos, de novas crianças que estão aí, as crianças que estão aí se desenvolvendo. Você também tem que ser o exemplo. O exemplo de ser forte emocionalmente para poder transbordar isso e ensinar essas crianças também, os alunos, os adolescentes, a serem fortes emocionalmente. Força emocional, sabe o que ela traz? Mais empatia, ela traz mais gentileza. Sim, sim. E quanto melhor nós somos com nós mesmos, mais nós seremos melhores com os outros também. Eu não dou aquilo que eu não tenho. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. E se eu tenho amor transbordando aqui, é isso que eu vou dar. Mas tem que ser um amor genuíno e não algo movido pelo medo, porque ele fica escondidinho, ele camufla ali, porque ele tem uma razão de ser. E quando a gente é movido pelo medo da rejeição,
o medo de não ser mais amado, o medo disso, o medo daquilo, nós vamos buscando esse reconhecimento externo, nós vamos buscando fazer as coisas que os outros pedem, e aí, ao invés de apagar só o incêndio por fora, nós vamos nos queimando por dentro. Nós vamos nos queimando por dentro. E esse é o nosso processo de transformação. Nós podemos, sim, ser a Catedral de Notre Dame, iluminada de novo. Você pode, professora. Você pode iluminar a vida dos seus alunos, iluminar a sua vida primeiro, para você poder voltar a brilhar e a ser forte emocionalmente, a olhar para o teu sonho, a olhar para aquilo que você quer e fortalecer cada vez mais as suas decisões. Mas para isso existe sim um método para fazer. E olha só que linda. E eu, como arquiteta também, quando eu olho essas construções, eu fico maravilhada com elas. Porque para elas serem construídas, elas precisaram de um método. E nós também precisamos de um método e de uma base forte. E a nossa base forte é a nossa base emocional. Olha que linda, né? A catedral. Essa é uma foto antes dela ser tomada pelo incêndio. Então não se deixe entrar em ruínas. E nós esperamos que daqui a uns anos ela volte a estar dessa forma, né? Então, antes de só cuidarmos do externo, cuide também do seu interno, professora. E eu quero que você guarde como tarefa de casa essa imagem, porque essa imagem é uma imagem linda de uma catedral gótica, onde você tem aí arcos em ogiva, onde você tem uma decoração magnífica. E dentro de nós temos todos os recursos que nós precisamos. Nós temos todos os recursos para sermos fortes emocionalmente, mas para isso nós precisamos de um método para poder, com muito amor, muito carinho, com muita sabedoria, olhar para tudo isso e poder ir esclarecendo, vendo e assim desenvolvendo cada vez mais as nossas emoções, o nosso gerenciamento emocional. Certo? Então, a sua tarefa de casa, professora, além de guardar essa imagem, é durante essa semana, hoje é segunda-feira, então durante essa semana, observe quando você se coloca, quando você, sem julgamento, tá bom? Mas quando você se coloca nessa posição aqui, ó, de Salvador, quando você se coloca nessa posição aqui de Salvador, e quando você perceber que você está nessa posição de Salvador, pode ficar nela em ajudar as pessoas, como a gente comentou aqui, mas quando você se coloca nessa posição de Salvador, qual é o sentimento que vem? É o sentimento de reconhecimento? Se você perceber isso, perfeito, perceba primeiro, porque nós precisamos perceber os nossos movimentos para depois nós corrigirmos. Então, se é o sentimento de reconhecimento, ótimo que você percebeu isso, ótimo. Aí você começa a se perguntar, mas eu preciso ser reconhecida por quê? Qual é o medo que eu tenho? Qual é o medo que eu tenho? A partir disso, aí sim, com um método, você consegue evoluir e assim gerenciar as suas emoções. Então, durante essa semana, fica aqui conosco nas nossas redes sociais, tanto no Insta quanto no Face aí, podcast também. Nos acompanhe nas redes sociais, se inscreve aqui no nosso canal, dá um like e, por favor, compartilha, professora. Compartilha, porque você sabe quantas e quantas pessoas que vivem o seu dia a dia apagando fogo e não entendem que estão dentro de um triângulo do drama e dentro desse triângulo do drama estão aí sendo acometidas por um sentimento que se chama medo. Então, compartilhe esse vídeo e assim nós nos despedimos hoje, porque, professora, 25 segundos é tudo o que você precisa.